Olá, o assunto dessa videoaula é Métodos titulométricos de análise, aula 3. Nesta videoaula, nós resolveremos um exercício que é mais um exemplo de aplicação de um método titulométrico envolvendo cálculos, mas desta vez é um exemplo onde vocês perceberão que é muito mais próximo de uma aplicação prática de uma análise onde é envolvido um método titulométrico, mais próximo de uma situação real, tudo bem? Então vamos lá. Uma remessa de soda cáustica, que a massa molar é 40 gramas por mol, está sob suspeita de ser adulterada. Dispondo de uma amostra de 0,55 gramas, foi preparada uma solução aquosa de 50 ml. Um volume de 40 ml dessa solução foi titulada, sendo consumidos 20 ml de uma solução 0,25 mol por litro de ácido sulfúrico, forma molecular H2SO4. Determine a porcentagem de impureza existente na soda cáustica, NaOH, admitindo que não ocorra reação entre os ácidos e as impurezas. Então, ou seja, é um exemplo aqui de análise para verificar se uma amostra está adulterada ou não. Então, isso é muito comum utilizar método de titulação e outros métodos analíticos. Então, a química analítica é muito utilizada para se verificar adulteração em alimentos, em outros tipos além de alimentos e também em substâncias químicas. Então, a química analítica é muito utilizada para isso. Nós temos aqui, por exemplo, um exercício voltado para esse tipo de aplicação. Tudo bem? Então, vamos resolver esse exercício aqui. Vamos lá. Tem lá a amostra de soda cáustica, que é composta por NaOH e outras substâncias também, porque tem impureza lá. E a amostra que ele pegou foi de 0,55 gramas. E o que ele fez com essa amostra? Vamos ler lá, uma remessa de soda cáustica, que está suspeita, ó, dispondo de 0,55 gramas, então vou começar a fazer o desenho aqui, 0,55 gramas, foi preparada uma solução aquosa de 50 ml. Então eu peguei essa amostra, coloquei aqui em um recipiente, por exemplo, um becker, adicionei um pouco de água e dissolvi ela, preparei uma solução aquosa de 50 ml. Está aqui. Aí eu peguei um volume de 40 ml dessa solução para ser titulado. Peguei um volume de 40 ml para fazer uma titulação com ele. Tá? Esse volume foi titulado, sendo consumido 20 ml de uma solução 0,25 mol por litro de ácido sulfúrico. Então, na titulação, eu fiz a titulação com ácido sulfúrico de concentração 0,25 mol por litro e eu gastei 20 ml. Então, as informações que ele falou aqui, ó, eu coloquei no desenho. Aí ele pergunta, determine a porcentagem de impureza existente na soda cáustica, NaOH, admitindo que não ocorra reação entre os ácidos e a impureza. Então, ou seja, admitindo que o ácido sulfúrico aqui não reaja com as impurezas. Ou seja, esse volume de 20 ml que caiu aqui, reage só com NaOH, não reage com a impureza. Então, montei aqui o desenho do que aconteceu na titulação, de acordo com o que eu li no enunciado, tá bom? A partir desse desenho, vamos resolver o exercício. Tá legal? Então, aonde que a pergunta está? A pergunta está aqui, ó. Qual a porcentagem de impurezas aqui nesse 0,55 gramas? Então, ou seja, dentro desses 0,55 gramas, quanto que é NaOH mesmo e quanto que é impurezas? A pergunta está aqui. Então, eu vou começar a responder por aqui, ó, porque eu vou começar a descobrir qual a quantidade de matéria, quantos mols de ácido sulfúrico que tem aqui dentro. Aí, depois que eu descobrir a quantidade de matéria de ácido sulfúrico, aí eu vou na estequiometria da reação da titulação para descobrir quantos que tem de mols de NaOH aqui. Aí, do número de mols de NaOH aqui, eu vou fazendo contas para descobrir quanto de NaOH tem aqui. Tá bom? Então, eu começo aqui, e aí eu caminho daqui para cá, até eu chegar no que eu preciso descobrir as impurezas. Tá? Então, o caminho é esse. Começa por aqui e vem para cá. Que muitos alunos têm dificuldade nisso. Por onde eu começo? Tá? Então, eu começo aqui, passo 1, ó, calculando a quantidade de matéria de ácido sulfúrico.
Quantidade de matéria é quantos mols, ou seja, quantos mols de ácido sulfúrico tem nesses 20 ml. Olha lá, quantos mols tem em 20 ml. Então, para saber disso, eu vou usar a informação que eu já sei na concentração. Eu já sei que em 1000 ml tem 0,25 mol. Multiplicando cruzado, eu tenho 1000x é igual a 20, que multiplica 0,25. 1000x é igual a 5, x é igual a 5 vezes 10 a menos 3 mol de ácido sulfúrico. Então, é isso que eu descobri no primeiro passo. Tá bom? Então, no primeiro passo, eu descobri que o número de mol de ácido sulfúrico é 5 vezes 10 a menos 3 mol. Aí, como que eu faço no passo 2? No passo 2, eu vou calcular a quantidade de matéria de NaOH. Então, como que eu faço para descobrir NaOH a partir do que eu já sei do ácido sulfúrico? Pela reação química da titulação. A reação química é 2 mols de NaOH reagem com 1 mol de ácido sulfúrico, produzindo sulfato de sódio e 2 mols de água. Então, atenção, agora a estequiometria não é 1 para 1, igual foi na videoaula anterior. Agora é 2 mols desse reage com 1 mol desse. Então, olha só. Como a estequiometria da reação não é 1 para 1, a quantidade de matéria do NaOH não é a mesma de ácido sulfúrico. Então, a quantidade de NaOH não é igual a 5 vezes 10 a menos 3. Não é, não? Não, não é. Então, como que eu faço para descobrir? Eu faço a seguinte regra de 3, olha só. 2 mols de NaOH reagem com 1 mol de ácido sulfúrico. Isso aqui é a estequiometria. A estequiometria não é 1 para 1, ela é 2 para 1. 2 de NaOH para 1 de ácido sulfúrico. Então, eu olho aqui, 2 de NaOH para 1 de ácido sulfúrico. Então, 2 mols desse reage com 1 desse. Quanto que eu descobri que era de ácido sulfúrico na anterior? Eu descobri que é 5 vezes 10 a menos 3. Então, 5 vezes 10 a menos 3 equivale a quanto de NaOH? Equivale a x. Agora que eu vou descobrir. Esse 5 vezes 10 a menos 3 reage com quanto do NaOH? X. Não vai dar 5 vezes 10 a menos 3. Não vai dar igual, vai dar diferente. Quanto que eu vou, como que eu vou descobrir quanto que vai dar? Multiplicando cruzado. Ó. X vezes 1 é igual a 2 vezes esse. Então, x vezes 1 é igual a 2, que multiplica 5 vezes 10 a menos 3. Então, x é igual a 0,01. Então, a resposta é 0,01 mol de NaOH. Tá legal? Então, aqui dentro tem qual quantidade de matéria de NaOH? 0,01 mol de NaOH. Então, descobri a quantidade de matéria de NaOH aqui, ó, 0,01 mol. Aí, 0,01 mol é a quantidade em 40 ml. Agora, eu quero saber quanto que tinha no 50 ml. Esse é o próximo passo, passo 3. Calcular a quantidade de matéria de NaOH na solução de 50 ml. O que eu descobri antes foi na de 40. Agora, eu quero saber na de 50. Como que eu faço? Uma regra de 3 simples. Olha só. Na solução de 40 ml, eu descobri que é 0,01 mol. E na solução de 50 ml é x. Para descobrir esse x, multiplica cruzado de novo. 40 vezes x é igual a 50 vezes 0,01. 40x é igual a 0,5. X é igual a 0,5 dividido por 40, que dá 0,0125 mol de NaOH. Então, esse é o número de mols que tem em 50 ml. É um pouquinho a mais do que 0,01, tá vendo? Então, dentro de 50 ml tinha 0,0125. Aí eu peguei 50, do 50, passei 40 para cá. Então, do 0,0125, eu passei só 0,01 para cá, porque eu não passei tudo, passei só 40 ml dos 50, tá bom? Então, aqui dentro tem 0,0125 mol de NaOH. Aí, o próximo passo é o seguinte. Esse 0,05 mol de NaOH, ele veio de onde? Veio daqui, ó, desse sólido, tá bom? E aí eu quero ver, esse 0,0125 mol estava aqui dentro. Mas ele equivale a quantos gramas? Essa é a pergunta. Olha o passo 4. Calcular a massa de NaOH que está nessa amostra aqui, ó. Então, eu sei o seguinte, eu já sei o que? Nesse 0,55 gramas aqui, dentro desses 0,55 gramas, tem 0,0125 mol de NaOH. Agora, esse 0,0125 mols corresponde a quantos gramas? Corresponde aos 0,55 gramas? Se for 0,55 gramas, quer dizer que 100% disso aqui é NaOH.
Mas não é isso que vai acontecer. Vai dar menos do que 0,55, porque tem um pouco de impureza. Tá bom? Então vamos lá. Eu quero saber o seguinte: 0,0125 mols são quantos gramas? Olha lá, ó. 0,0125 mols são quantos gramas? O que eu já sei que relaciona mol com gramas? Olha lá, ó, a massa molar. Eu já sei que a massa molar é 1 mol equivale a 40 gramas. Eu já sei disso. Então eu faço agora a regra de 3, ó. 1 vezes x é igual a 40 vezes 0,0125. X é igual a 0,5. Então a minha resposta é x é igual a 0,5 gramas de NaOH. Então, ou seja, 0,0125 mols é a mesma coisa que 0,5 gramas de NaOH. Então, olha só, na verdade, destes 0,55 gramas de soda, só 0,5 gramas que é NaOH. Só não, né? Quase tudo, né? 0,5 gramas é NaOH. E 0,05 não é a impureza. E é a partir daí que eu vou fazer a porcentagem de impureza. Tá bom? Então vamos fazer a porcentagem de impureza. Ó, o que eu descobri no passo anterior? Eu descobri que desse 0,55, 0,5 é NaOH. Tá bom? E aí, o que eu posso fazer com isso? Eu posso fazer o quê? Eu posso calcular a porcentagem de pureza da amostra. Qual que é a porcentagem de pureza dela? É o seguinte: 0,55, que é tudo que está ali, é 100%. 0,55 é 100%. Agora, desse 0,55, 0,5, que é o NaOH, é quantos por cento? Então, 0,55 é 100%. NaOH, que é 0,5, é quantos por cento? Aí, eu multiplicando cruzado aqui, eu vou ter o quê? 0,55x é igual a 0,5 vezes 100. 0,55x é igual a 50. X é igual a 50 dividido por 0,55, que dá 90,91%. Então, ou seja, 90,91% daquilo ali é soda cáustica. Desculpa, 90,91% da soda cáustica é NaOH. 90,91% é NaOH mesmo. O que falta para completar 100% é a impureza. Então, o nosso último passo é calcular a impureza. Como é que eu calculo a impureza? A impureza é o seguinte: a porcentagem de pureza, ou seja, 90,91%, mais a impureza tem que dar 100%. Ou seja, a impureza, ou seja, 90 mais 91%, 90,91 mais a impureza tem que dar 100%, né? 90,91 mais a impureza tem que dar 100%. Ou seja, a impureza é 100% menos o 90,91. Então, quando eu faço 100% menos o 90,91, eu vou achar o quê? 9,09. Então, a porcentagem de impureza é 9,09. Então, ou seja, daquele 0,55, 0,5 é NaOH. E isso equivale a 90,91. Então, 90,91 é porcentagem de pureza. E 9,09 é porcentagem de impureza. 9,09 é o que falta para completar o 100%. Isso é a porcentagem de impureza. Então, está aqui um exercício de aplicação bem prática da química analítica, através de um método titulométrico para verificar o percentual de pureza de uma substância química, que você pode estar comprando, por exemplo, a soda cáustica. Eu quero saber quantos por cento de impureza tem naquela soda cáustica ali, para saber se estou comprando um produto de qualidade ou não. Tá certo? Bom, dessa forma nós terminamos essa nossa videoaula e eu agradeço a todos pela atenção.